Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 8, Adolescência na Era Digital. Vídeo 3, Adolescente na Era Digital. Chegou. Episódio passado a gente falou sobre os pais, lembra? Os pais millennials, os adultos do século XXI, as mudanças na formação do ego, na formação dos modelos infantis, as mudanças nos costumes, nos conceitos, valores e, portanto, na estruturação do ego quando chegar ali na adolescência. Os modelos infantis agora são modelos muito mais, cujos valores são muito mais transitórios, dinâmicos, certo? Do que eram lá nos anos 50, onde as coisas eram mais perenes, o horizonte de vida era mais estável, ali teu rumo da vida era meio que dado, mais ou menos. Já os indivíduos no século XXI, crianças e adolescentes, já nasceram com uma extensão aqui, não é isso? Já são filhos da geração livre, de muito menos repressão sexual, não é isso? E, portanto, algo muito mais fluido, muito menos certo e errado, preto e branco. É a era ou os conceitos de identidade formados na era da negociação, tá? Então, o que a gente vinha conversando no episódio passado? Essa criança cresce num mundo cuja exigência de complexidade psíquica é muito maior. Agora os valores são mais dinâmicos, transitórios, não é isso? E os conceitos que vão formando o ego dessa criança, como é que são? Vamos imaginar o Joãozinho, hoje em dia? Como é que é o ego do Joãozinho? Lembram lá do que forma o ego, não é? Todos os aspectos da personalidade, né? Os modelos e energias, ali de como ser e se comportar como homem e mulher, e as vivências próprias dele. Então esse Joãozinho, como é que são as vivências próprias dele? Super inflacionadas, não é isso? É muita informação, raciocínio, criatividade, não é? E como é que são os modelos infantis, os modelos pré-existentes do Joãozinho? Muito mais minguadinhos, né? Muito menos obrigação, limite, dever, etc, né? Então vamos pensar num exemplo, uma criança de 4 anos hoje, que já tem laptop, já tem celular, já tem tudo, cujos modelos, as referências de comportamento, os pais às vezes nem sabem, né? Porque ele tá lá, nos jogos e na internet, ele tem um nível de informação enorme, né? Cujas fontes às vezes os pais não conhecem, é diferente, não é isso? Em que sentido? O binarismo moral, lembra que a gente falava que constituía o universo psíquico da criança, está diferente. O que entra em cena hoje em dia, o que a gente poderia dizer que é a mudança fundamental do ponto de vista psicológico, na constituição desse ego infantil? Essa é uma criança que vive ambiguidade desde muito cedo. Eu não estou dizendo que então ela seja o tempo inteiro exposta a ambiguidades morais, mas a quantidade de coisas é muito maior em todos os aspectos, em todos os níveis. E esse modelo infantil de pai e mãe é muito mais fluido. A complexidade psíquica que essa criança recebe ou que ela vai desenvolver na infância está muito grande, não é? E eu não sei se a gente já tem uma criança ou se vai ter algum dia com a maturidade suficiente para isso. Então, eu não queria que isso fosse uma crítica, eu queria que isso fosse a exposição de um panorama. Esse é o nosso panorama. O chão adolescente, porque o nosso interesse aqui é chegar na adolescência. Como é que está o chão psicológico do adolescente? O momento em que a gente entendia que era o momento de se autoafirmar, de se opor, para criar conceitos próprios e tal. Ela agora está mais diversa, não é isso? Tem muita opção, certo? E a intimidade? Lembram lá que começa a se formar na puberdade? A exploração do prazer erótico e corporal, o compartilhamento disso com os amigos, para depois começar a exploração na interação sexual. Como é que fica tudo isso? Diferente. Só para resumir, a gente tem então um ego atualmente, não é que do ponto de vista das influências culturais é um ego cujos difusores de valores são redes sociais e cujos espaços de relacionamento, portanto, os relacionamentos que vão gerar erotismo, interação, intimidade, etc., também mudaram, não é isso? Não foi só
não foi só a comunicação, a possibilidade de expressão e o consumo que mudaram. A própria experiência de eu vem mudando. Então, com base nisso, a gente vai propor aqui algumas perguntas disparadoras para colocar nossa posição e gerar um debate, sem respostas definitivas e qualquer verdade absoluta, tá? Agradecer Maurício Bastos e Verusca Santos, não é um artigo que eu estou me baseando aqui, para lançar alguns disparadores para conversa, tá? Um colega que tem uma linha um pouco diferente, a da linha cognitivo-comportamental, mas tem bons insights, eu me alinho às posições dele e os disparadores são legais. Primeiro disparador, falta de contato físico. Favoreceria o comportamento sexual sem intimidade? Em outras palavras, intimidade precisa de convivência para ser construída? Um relacionamento sem contato físico é menos legítimo? É uma falsa intimidade? Segundo disparador, realidade virtual, redes sociais, ajudaram as pessoas inibidas a se relacionarem? Elas teriam ficado mais desinibidas com a interação virtual? Terceiro disparador, as redes sociais contribuíram para a evitação dos relacionamentos reais? Em outras palavras, relacionamentos virtuais favoreceriam comportamentos de evitação sexual? E os comportamentos de risco? Quais são os comportamentos de risco na internet? Vamos levar aqui em consideração cybersexo e sexting. Cybersexo, qualquer atividade sexual mediada por computadores, tá? Ou qualquer comportamento sexual que utilize a internet. E sexting é a junção de sex mais texting, então de sexo mais envio de mensagens com conteúdo sexual, com ou sem fotos, por smartphones, chats, redes sociais, etc. Então vamos nós para os nossos conceitos: intimidade psicológica, intimidade e interação erótica e física. Os relacionamentos são menos íntimos porque está faltando contato físico? Eles carecem de intimidade física, os relacionamentos estão carecendo de intimidade física há muito tempo, não é? E tem muitos relacionamentos ou encontros relacionais que carecem de intimidade física. Peraí. Sério? Você vai dizer que é a mesma coisa, a falta de intimidade em relacionamentos reais e virtuais? Não, calma. Eu disse que falta de intimidade em relacionamentos sempre existiu, com ou sem redes sociais, tá bom? E que a instabilidade nos relacionamentos amorosos e sexuais é algo que também vem aumentando significativamente desde a liberação sexual, não é? Independente de serem relações virtuais ou não. Então, nesse tópico, tem algo sim que eu acho que mudou com as redes sociais e que já dá para ver a gente já consegue ver as consequências clínicas. Relacionamentos virtuais em redes sociais, e aí vale não só para adolescente, para adulto também, são muito idealizados. Não todos, tá? Nunca aqui vale para todo mundo. Mas costumam ser muito idealizados, não é? O que não quer dizer que eles não sejam legítimos, tá bom? Mas a idealização é parte do processo de experimentação sexual, lembram? Em que as angústias no contato sexual, na sedução, na paquera, vão sendo ultrapassados, tá certo? Então, não ter a exigência de contato sexual talvez ajude por um lado, né? Óbvio, ululante, porque ajuda a evitar a necessidade do cara a cara, que traz angústias, não é? Traz ansiedade. Por outro lado, o cara a cara é fundamental para a pessoa se conhecer, experimentar, descobrir como ela tem prazer, como ela sente prazer, como o outro, enfim, é um ingrediente importante do encontro sexual. E nos adultos, como é que a idealização acontece? Bom, a idealização é a peça fundamental da paixão, certo? É um momento ali da perfeição, em que o lado menos nobre, os podres ficam para debaixo do tapete, a pessoa é perfeita, preenche todas as lacunas. Isso é a definição de paixão, que é o oposto da convivência. Depois com a convivência vem os aspectos menos nobres, frágeis, neuróticos. Essa combinação faz parte do que a gente entende por intimidade numa relação. Então vamos pensar, uma relação sem convivência e sem um contato físico tem um grande potencial para ser uma relação idealizada. E a internet contribuiu para isso, de uma certa forma.
Mas sinceramente, de uma certa forma não, de todas as formas. Mas sinceramente, eu não vi ainda pesquisas conclusivas, sabe? As hipóteses que eu gostei mais são aqui, tanto nos adolescentes quanto nos adultos. Desse ponto de vista, os ansiosos e inseguros acabam se relacionando com a internet ou usando a internet como um veículo para adiar o contato físico. Isso é claro. E tanto adolescentes quanto adultos que têm um uso saudável da internet incrementam os relacionamentos com o uso das redes virtuais, sociais e etc. Não é? Então, uma relação parece que bem conjugada entre contatos reais e contatos virtuais aperfeiçoaria ou incrementaria os relacionamentos. Acho que até aqui a gente falou sobre o tópico 1 e o tópico 3. E as pessoas socialmente inibidas? As redes sociais ajudam a desinibir, por assim dizer? Bom, as pessoas inibidas eu vejo bastante, né? De verdade, os adolescentes inibidos da era digital, a gente ainda nem tem literatura o suficiente, né? Não tem estofa, é uma coisa que está acontecendo. E não são só os adolescentes, não são só os inibidos, todo mundo, não é? Hoje em dia se forma e se relaciona levando em conta esse aspecto, a experiência virtual. A rede social vai ajudar a desinibir os inibidos? Olha, também óbvio lulante. Sim, porque o cara a cara é difícil para eles, traz ansiedade e isso fica evitado. Não, porque a exigência de interação sexual amorosa, de intimidade, vai ficando cada vez mais adiada, certo? E o que acontece quando ela fica adiada? Vai gerando mais expectativa, aquela expectativa ansiosa, lembra dela? Que super atrapalha a espontaneidade das situações e das situações eróticas, não é? Elas se tornam mais e mais ansiogênicas e precursoras de ansiedade, não é? E pode ser já para o flerte, não é? Para os aspectos aí de aquecimento, para facilitar a espontaneidade na hora do sexo. Pensa nisso. Se por um lado desinibe, por outro, nas pessoas cujo fundo das inibições são sentimentos de rejeição, por exemplo, a experiência virtual pode ser boa e pode ser muito ruim, porque as fantasias, né, lembra lá da idealização, as fantasias que a pessoa vai fazendo de rejeição podem ser multiplicadas, entende? E sem exigência de checagem na vida real, cada gesto pode ser interpretado como mais uma dica de rejeição. Então, você veja, é complexo, não tem como dizer que a culpa é de um ou de outro, enfim, é o que é. E os comportamentos de risco? Aí eu volto ao colega lá de base, sexting, cybersexo, acho dois bons pontos. Eu me alinho, gente, com uma avaliação moderada, que vai pelo mesmo caminho, não é? A gente tem aí os desafios de lidar com assédio, com sedução, e tudo mais, que são diferentes, não é? Porque as regras do jogo mudaram com a experiência com o mundo virtual, não é? Então, pais, educadores, igreja, os modelos antigos, esses não dominam mais totalmente as regras do jogo, porque as referências hoje são múltiplas e não necessariamente as referências ou os modelos de redes sociais são referências de virtudes morais. Vai banalizar os riscos de abuso nas redes sociais, é isso? Não, de jeito nenhum. Meu ponto é sempre o mesmo. Fragilidade e instabilidade são condições típicas da adolescência e de várias pessoas. Né? A internet trouxe um paradigma novo e com ele condições de facilitação da espontaneidade, não é? Da desinibição e também de aumento de risco, por outro lado, porque a gente ainda não domina essas regras do jogo. O risco, gente, não é da natureza da internet. O risco está na vida, o risco está nas dificuldades de cada pessoa e de como elas vão usar a internet e de como essa mediação de educadores vai começar a acontecer levando em conta a internet, não é isso? Agora vamos pensar que condições de dependência psicológica são condições individuais, por exemplo, e que esse momento ou o contexto atual, o chão psicológico social atual é esse: questionamento, interação virtual, muita informação, certo? Do ponto de vista da influência da sociedade e da cultura na formação da identidade das pessoas,
Isso é o que é considerado normalidade, tá bom? E de verdade, esse solo aqui vem se construindo desde a época da sua avó. Muita criatividade, menos segurança íntima, mais dificuldade de traçar o rumo e o horizonte da vida e muitos horizontes disponíveis. Então, gente, cabe a todos nós, os modelos antigos, os modelos novos, as referências todas, cabe a cada um entender aí qual é a sua parte no jogo, qual é a sua posição nesse novo tabuleiro, nesse novo xadrez. Concordam? Muitos desafios de verdade. Se concordam, comentem. Se discordam, comentem também. Vamos continuar pensando juntos sobre isso? Basta diálogo. Disparadores de conversa. Vamos pensar em personagem ficando púber nos anos 60 em Jerusalém, por exemplo. O que ele tem de igual, de diferente de um púber brasileiro, ocidental no século XXI? E identidade sexual. Vamos pensar nas dificuldades de rejeitar, por exemplo, ser binário, não se sentir binário, ser binário. Vamos conversar sobre situações de risco em filmes, seriados de adolescentes e jovens. Para o próximo bloco, se curtiram, se inscrevam, compartilhem. Polegar.